meus, seus e nossos 50 anos de júbilo, experimentando e proclamando a graça de Deus. Um presente como esse, recebido do Senhor, 50 anos de história, proclamando o Salvador, faz hoje a segunda igreja, essa agência do Senhor. Podemos dizer com certeza, o Senhor nos ajudou. Foi dele esse grande feito, foi o nosso construtor. A pedra angular desta igreja é Cristo Jesus, o Senhor. Começou há muito tempo essa história que vingou, quando na primeira igreja o pastor se empolgou, chamou o povo para um canto e logo anunciou. Em 1960, pastor Antônio da Paz, um grande servo de Deus, um homem muito capaz, fundou na Praça Brunete um ponto de pregação. Ali estava nascendo uma nova congregação. Mas foi 9 anos depois, com o pastor Otoniel, que o templo foi construído também no São Manuel. Lá na Presidente Dutra chegava essa agência do céu. 1970 foi sua inauguração. Foi uma festa bonita, com muita animação. Veio gente de todo canto para essa reunião. 28 membros ilustres começaram essa missão, e destes 5 estão vivos, até hoje não são. Agostinho Francisco Neto, de Janira sua mulher, Francisco Tintino e Luzia, todos ainda de pé, sem falar na irmã Edilza, que disposta é essa mulher. Primeiro pastor efetivo, José Martins do Nascimento, fez aqui um bom trabalho, empenhou bem o seu tempo, mas quando viu que era hora, foi e não olhou para trás. Mas nós não ficamos sós, chegou o pastor Albernaz, e a igreja crescia, cada dia mais e mais. Chegou Diomédio Alves para essa obra do Senhor, trabalhou ardentemente para Jesus o Salvador, mas até 79, depois disso nos deixou. Convidaram José Ribamar, outro servo do Senhor, homem simples, dedicado, que a esta igreja chegou. Passou aqui uns 10 anos nessa obra do Senhor. Chegou o pastor Teixeira, uma simpatia só. Ficou cuidando da igreja para a gente não ficar só, e falando de Jesus para toda Mossoró. Foi a vez de Damião assumir esta igreja. Ele fez um bom trabalho, disso eu tenho certeza. Discipulou esse povo, serviu aqui com presteza. E indo embora daqui, Deus resolve abençoar. Mais uma vez nossa igreja mandando Luiz Carlos para cá. Deixou aqui um exemplo de homem obstinado. Ele olhou para o templo e viu tudo estragado e disse: irmãos meus, façamos esse templo renovado. E colocou as paredes todinhas do chão abaixo. Junto a outros corajosos, reformou nossa igreja. Ficou tudo bem bonito, foi trabalho com certeza. Mas esse servo de Deus aguentou com firmeza. Depois ele foi embora, o seu tempo terminou, chegando o pastor Edson, que aqui continuou, conduzindo a nossa igreja, essa agência do Senhor. Tendo findado o seu tempo, o pastor Manuel chegou. Com sua fala mansinha, foi falando de amor, conquistando toda a igreja, trabalhando com ardor. Mas ele era interino, foi ficando por enquanto, e mandou a igreja orar e para Deus ir perguntando quem é que ele queria trazer aqui para esse canto. A igreja obedeceu e começou a orar. De repente Deus responde: é o pastor Alanar. Corram e vão atrás dele, vão logo esse servo chamar. Pois não é que ele veio essa causa abraçar? Chegou em 2003, começou a trabalhar. Está aqui até hoje trabalhando sem parar. Trouxe a mulher Riane, bonita da gente olhar. Keliane e Kelevi cresceram para o lado de cá. E é querido por todos. Gosta muito de abraçar. Sua mensagem é empolgante e começa logo a gritar. E Deus tem usado muito o seu servo Alanar. Outros servos dedicados passaram por nossa igreja, como o pastor Maninho, bem querido com certeza. E Francisco Salvador, quanta falta ele nos faz. Era um grande pregador, era um homem perspicaz. Pastor Dário e a Pâmera, escolhidos e enviados para pregar lá nas prisões, libertando aprisionados. Irmão Círio obstinado, toda semana no sábado vai para a pracinha pregar. Leva Zé e João de Deus para poder animar. E não desiste jamais de Jesus Cristo falar.
Teve o pastor Queiroz, Samuel Quinto e Reuel, pastor Demes Aurimar e Moabe, homens do céu. Teve Paulenberg e Cristóvão, que aqui se converteram. Hoje pastoreiam igreja sem parar o dia inteiro. São mais 2 servos de Deus. Eles também são guerreiros. Felipe seguiu para o Rio, a irmã Fernanda também. A gente sentiu saudades, mas estamos muito bem. Seguimos aqui esperando, pois sabemos que eles 2 estão lá se preparando, mas vão regressar depois. O ministério infantil foi por Deus abençoado. Recebeu uma dirigente que Deus tinha preparado. A nossa irmã Sinádia tem lá um grande legado. Educadora cristã, fala muito de Jesus, ensinando às crianças qual o caminho da luz. Quando elas forem grandes, saberão o valor da cruz. Como fruto dessa obra, o Senhor o preparou e, ainda muito jovem, o pastor Alain chamou para cuidar dos seus jovens. Deus assim o capacitou. Na igreja onde nasceu, hoje ele é co-pastor. E Deus tem usado bastante esse servo do Senhor. Sua mensagem é empolgante, prega mesmo com amor. Os irmãos aí listados, todos são vocacionados, escolhidos do Senhor, para através da igreja, não importa onde esteja, serem servos com amor, com uma missão honrosa para fazer hoje e agora, proclamar o Salvador. Trabalharam nessa obra com muita dedicação, derramaram seu suor para cumprir a missão. Só Deus para recompensar, dando a eles galardão. A fachada foi mudada, lá por dentro tudo lindo, com a contribuição do irmão Eduardo Lino. Quem passa lá na avenida e de longe vê a cruz, não tem como não lembrar do nosso Senhor Jesus. Como contribuição da segunda igreja aqui, muitas filhas já nasceram e estão a prosseguir. Igreja Batista em Açu, Upanema e Sumaré, Nova Vida Evangélica de Mossoró e a Betesda estão de pé. E ainda tem congregação espalhada por aí. Lá no Salpinto, irmão César fazendo a obra seguir, José Cilda em Porto Alegre vai tocando o seu clarim. Pastor Eliel ensina o povo do Bom Jardim. Em Santana, irmão Célio conduz a sua missão. Trabalha muito esse homem com muita dedicação. E para completar, Alfredo lá na ilha vai ensinando e as congregações dizendo que Jesus está chegando. Esse povo é valente, trabalha com confiança. Que diga o irmão Ilcemar lá na Nova Esperança. Prega Cristo a esses bairros, vai mostrando sua fé. Tem também congregação lá na Nova Sumaré. Irmão Álvaro, Edilson, Francisco estão ajudando lá. E dizem que vão ficando até verem Cristo voltar. Regicleide em Campo Grande cuida lá com amor, porque vê que a cidade precisa do Salvador. Segue firme em Jesus Cristo, essa serva do Senhor. Tem também um braço forte que eu preciso mencionar. Em todos altos e baixos esteve pronto a ajudar. O seu nome é Rubem Alves, Deus há de recompensar. As nossas músicas exaltam ao bendito Salvador. Coral Pérolas, Grupo Plenos, Ministério de Louvor. Cantam com o coração, adorando ao Salvador. Chegou uma pandemia, querendo acabar com tudo. O povo ficou com medo, querendo saber do culto. Mas Deus disse, calma gente, o mundo não acabou. Preparou uma equipe, Deus mesmo capacitou. Thomas, Raíssa e Geni, eles mesmos Deus usou. Não paramos de adorar a Jesus Cristo por nada. Pois se a igreja é do Senhor, com nada disso se acaba. A solução foi o culto e para dentro da sua casa. Quem chegar à nossa igreja vai ouvir essa oração. É a bênção araônica carregada de unção. Os pastores pedem a Deus que guarde o querido irmão, que resplandeça o seu rosto sobre esse cidadão, que tenha misericórdia dele, dando a ele o seu olhar, derramando a sua paz por onde ele passar. Quer receber essa bênção? É somente chegar lá. Eu vou terminando aqui, mas é só por um momento, pois a história continua prosseguindo seu intento. Quem sabe lá nos 100 anos eu venho aqui e comento.
se põe lentamente ao final. Mais um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. se honestamente o seu pão você ganhou. E alcançou seu alvo sem mentir. Se Jesus esteve todo o tempo com você e a sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. Se alguém que você ama e sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu viver. Oremos. Senhor Jesus amado, muito obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, pelos 50 anos da Segunda Igreja Batista, Pai. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Pai, toma a direção deste culto para a honra e glória do Senhor. Que vidas possam estar sendo alcançadas pela palavra e pela mensagem que está sendo transmitida aqui, Senhor Deus, através da internet. Onde quer qualquer pessoa esteja, Senhor, que o Teu amor esteja chegando ali, Senhor. Ó Pai, mais uma vez, rendemos graças a Ti por esta noite. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque eu posso fazer parte da minha igreja, porque eu faço parte dela, Senhor Deus. Graças te dou, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a minha oração nesta noite, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Estamos aqui no aniversário de 50 anos de nossa igreja. Com muita alegria, temos uma palavra, como o que esse cântico foi entoado agora. Só temos a agradecer a Deus por esses 50 anos. Muitas vidas foram alcançadas, muitas vidas foram transformadas. Eis aqui uma pessoa que foi transformada nessa igreja. E temos muito que louvar a Deus e agradecer, meus irmãos. Que todos os irmãos possam, durante esses 5 dias, estamos iniciando hoje o culto de aniversário, mas ainda não acabou, vai estar só o comecinho. E temos muitas coisas a apresentar aos irmãos e agradecer a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra lá no Salmo 116, do 1 ao 2 e do 6 ao 14, que diz assim a palavra de Deus: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei toda a minha vida. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou.
Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés do tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenho dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa palavra e vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor, o tempo todo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, mesmo diante de uma pandemia, mas estamos aqui, Senhor, para te agradecer e para te entoar louvores de gratidão. E muito obrigado, Senhor, pelos 50 anos, Senhor, dessa igreja, Senhor, proclamando o seu evangelho. Que o Senhor possa ser exaltado, Pai, apenas o Senhor, e que novas vidas venham conhecer a Ti, Deus. Transforma, Senhor, novas vidas, venha alcançar novas vidas, Senhor. Estamos aqui para Te louvar e Te engrandecer. Muito obrigado, Senhor, por esses 50 anos. Boa noite, meus irmãos. 50 anos da Segunda Igreja Batista em Mossoró. É certo que nesse ano de 2020 nós estamos vivendo um ano atípico por causa da pandemia e das coisas que estão acontecendo pelo mundo. Mas nós temos plena certeza de que os últimos 50 anos da cidade de Mossoró certamente foram abençoados por Deus, graças à Segunda Igreja Batista aqui em Mossoró. Nós que fazemos parte da Segunda Igreja, temos abençoado durante esses 50 anos essa cidade e graças a Deus, glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu participo dessa igreja há menos de uma década, há 8 anos mais ou menos, né? Eu não vivi esses 50 anos todos, mas nesses 5 dias, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, nós vamos contar quase toda a história desses 50 anos da Segunda Igreja Batista aqui em Mossoró. Nós faremos um breve histórico da década de 60, contando aqui como é que era a congregação. Depois, meus irmãos, a cada dia nós trataremos de décadas diferentes, né? Nessa quarta-feira, a gente vai tratar da década de 70, na quinta-feira nós vamos tratar da década de 70, na sexta 80, no sábado 90 e no domingo os anos 2000. Meus irmãos, como vocês já sabem, já leram no pão diário que nós distribuímos esse ano, a nossa igreja começou no início de 1960, quando o pastor Antônio da Paz, da Primeira Igreja Batista em Mossoró, fundou um ponto de pregação da Palavra de Deus no bairro Alto São Manuel, mais precisamente na Praça Brunet. A congregação cresceu, estão me ouvindo? A congregação cresceu e os irmãos sentiram a necessidade de ter um novo templo. Foi então que em 1969, finalzinho da década de 70, o pastor Otoniel Marques Guedes, já ministro da Primeira Igreja Batista de Mossoró, inaugurou o templo construído em um novo terreno. Esse templo aqui que nós estamos aqui hoje, né, situado aqui na Avenida Presidente Dutra, número 1790, e que mais tarde essa avenida, né, se tornaria uma das mais importantes avenidas da cidade de Mossoró. Em 20 de agosto de 1970, né, amanhã vai fazer 20 anos, então vou dizer, há quase 20 anos atrás, foi organizada a nova igreja, como Segunda Igreja Batista de Mossoró, com 28 membros. Dentre eles, 5 irmãos que ainda estão vivos entre nós. Nosso querido irmão Agostinho Francisco Neto, nossa irmã Janira Alves, nossa irmã Edilza Alves, Francisco Tintino
e Luzia Tintino, tendo como pastor interino naquela época o pastor Otoniel Marcos Guedes, o qual foi pastor até 27/12/1970. Meus irmãos, esse é o comecinho da história da Segunda Igreja Batista de Mossoró. Meus irmãos, o que é uma igreja? Antes da gente continuar, meus irmãos, Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna e unida pela fé, que em conjunto ama, segue, aprende e adora a Deus. Deus envia essa comunidade para proclamar o Evangelho e prefigurar o reino de Cristo pela qualidade de vida em conjunto e seu amor uns para com os outros. Nós lemos, meus irmãos, em 1 Tessalonicenses 2,13, que, por isso, também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creram. Amém? Meus irmãos, isso é essa igreja, nós somos essa comunidade do Senhor aqui na cidade de Mossoró. Deus não habita mais em templos feitos por mãos. Depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos templos espirituais, somos a habitação do Espírito de Deus, somos a igreja dele aqui na terra. Continuando um pouquinho da história, em cada dia, meus irmãos, em cada década, vocês vão ver 2 depoimentos, 2 testemunhos de gente, de irmãos que estavam vivos naquelas décadas, né? E seguido desses vídeos, nós teremos também músicas que vão lembrar aquela década. E começando hoje, pela década de 70, nós temos que, em seguida, ali depois da inauguração da igreja, em 20 de agosto de 1970, né, nós recebemos na década de 70 o pastor José Martins do Nascimento, o primeiro pastor efetivo, o qual ficou 6 anos aqui conosco. Assumiu então interinamente o pastor Fernando Soares Albenaz até 7/2/73. A igreja dedicou-se ao ministério do evangelismo, cresceu muito e levou a palavra de Deus de casa em casa. Em 7/2/73, assumiu efetivamente o pastorado da Segunda Igreja Batista em Mossoró, o pastor Diomédio Alves da Silva, que contribuiu grandemente para o crescimento da obra do Senhor, permanecendo na igreja até 28/7/1979, finalzinho da década de 70. Meus irmãos, e para relembrar um pouquinho dessa história, nós temos agora um vídeo com os depoimentos dos nossos queridos irmãos Agostinho e irmã Djanira. Logo após esse vídeo, nós vamos ficar com uma música daquela época, né, que vai fazer os irmãos se lembrarem aí bastante quem viveu aquela época, né, do que aconteceu naqueles dias. Então, com vocês, o vídeo do nosso irmão Agostinho, da nossa irmã Djanira. Eu sou Djanira Alves Fernandes. Eu cheguei aqui em Mossoró na década de 50. Meus pais já eram evangélicos e nós nos filiamos à primeira igreja batista. Lá, quando eu cheguei lá, era um pastor João Batista. Mas logo depois veio o pastor Antônio Gomes da Paz, que foi quando eu me decidi ainda adolescente. Aí passamos algum tempo lá, eu muito criança ainda, não entendia muito bem. Mas aí depois chegou sobre a direção do pastor Antônio Gomes da Paz, e que ele viu que o bairro aqui no Alto São Manuel estava crescendo, era numeroso, e como já tinha um ponto de pregação, decidiu criar ali na Praça Brunete uma congregação, na qual ajudei como professora na classe de crianças. Meu nome é Agostinho Francisco Neto. Eu cheguei a Mossoró
como um adorador católico. Nós tivemos um encontro com Dona Dejanira e aí comecei a ouvir a palavra de Deus, vindo à primeira igreja, e de lá eu tive a primeira encontro com Deus. Nesse tempo o pastor era o pastor Antônio Gomes da Paz. Cheguei a me decidir no seu ministério e me casei. Quem me casou foi ele também. E me batizou. E batizou também. E aí nós tivemos esse encontro muito bom, muito aproximado. E aí quando eu me casei, foi o tempo que nós tivemos como oportunidade também de descer aqui para o Alto São Manuel, porque a congregação já existia. Na Praça Brunete já existia a congregação batista, mas era apenas visitada pela gente. Tinha os que tomavam conta lá, era o pastor Manuel Félix, era o irmão Inácio, uma turma muito boa aqui. E com a vinda do pastor Otoniel, como a nossa irmã Dejanira falou, ele achou que o local lá era, na Praça Brunete, era pequeno, não tinha muito desafio. Então ele levou a primeira igreja, comprar aquele terreno que é a Praça Brunete, a praça ali dos Três Poderes, né, que eles chamavam. E era ali uma praça muito bonita. E ali a gente compramos o terreno e construímos a segunda igreja. A nossa experiência maior foi na segunda igreja, porque quando chegamos ali, nós começamos a trabalhar diretamente na igreja, né? O primeiro pastor lá foi o pastor Otoniel, porque ele foi quem organizou, foi no dia 20 de agosto de 1970. Aí foi organizada a igreja. Mas nós já fazia pelo menos um ano e pouco que estava morando na casa, Já estava na igreja. Já estava na igreja ali, tinha um tempo construído. Mas foi organizada a igreja e ali passamos a trabalhar como uma igreja organizada, independente da igreja mãe, que era a primeira igreja batista. E começamos o trabalho, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado muito ali e temos a vida da igreja a crescer, graças a Deus. Hoje nós temos um número bem bom de igrejas organizadas, que nós fazemos parte desde o começo. Na verdade, temos uma história muito bonita da segunda igreja, que hoje ela tem 10 congregações, tem pelo menos 6 igrejas organizadas já. Tudo trabalho que iniciamos ali, pela graça de Deus, com um grupo de homens muito ativos naquele tempo, tinha um trabalho muito bom. E foi assim que nós começamos o trabalho. Eu tive a experiência de Deus me dar, não sou pastor, mas fui consagrado ao diaconato pelo menos 35 anos atrás e trabalhava como diácono na igreja. Hoje eu sou mais afastado porque eu também trabalho mais ajudando as congregações, mas eu acredito que estou fazendo um trabalho para a glória de Deus e com isso eu fico muito feliz. Estou trabalhando agora com 2 congregações, a congregação de Nova Sumaré e a congregação de Nova Esperança. Que Deus nos ajude, que ali a gente possa construir também uma igreja organizada. A minha melhor experiência na segunda igreja foi com o trabalho da União Feminina. As organizações chegaram na igreja e foi muito bom. O trabalho das mulheres cresceu, as mulheres se reuniam normalmente e foi um grande trabalho. E eu também cresci com isso. Não mais cresci do que fiz os outros crescer. Ainda trabalhei com Mensageira do Rei e com a União Feminina Missionária. E é muito prazeroso o tempo que nós estamos ali na segunda igreja, porque é mais de 50 anos, não é só 50 anos. E para nós é um privilégio muito grande hoje ver a nossa igreja crescida, né? E completando 50 anos de organização. A minha mensagem para a segunda igreja é que, na verdade, sempre a gente tem como desafio da igreja, era a igreja permanecer na verdade, no caminho da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, nós temos com certeza esse chamado que Deus fez. Temos um pastor que tem uma experiência muito grande na área evangelística e tem colocado na mente de toda a igreja esse desafio. Graças a Deus temos chegado a
ao alvo da igreja, que é de alcançar outros lugares, e o meu alvo, o meu desejo é que a igreja continue trabalhando ativamente para poder fazermos mais até chegarmos no dia ou da nossa partida ou da vinda de Jesus. Nós estaremos aqui fazendo a obra do Senhor Jesus. E eu acredito que a igreja ela está preparada justamente para isso. O alvo que nós temos, se Deus quiser, é de alcançar outros locais, outros cantos, outras cidades, e assim a gente chegar. O desejo que é da igreja de organizar muitas outras igrejas para a glória de Deus. E a nossa mensagem é: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Os irmãos serão bem recompensados, já estão sendo. Eu agradeço a Deus pela segunda igreja, porque eu, quando faz um vasculhamento na minha própria vida, eu cheguei aqui em Mossoró, eu não tinha absolutamente nada, nem conhecimento, nem nada eu tinha. E graças a Deus, quando aceitei Jesus como um Salvador, eu encontrei a minha segurança na pessoa de Jesus. Hoje eu sou, graças a Deus, gratificado pelo que eu sou, pela ordem, pela vontade de Deus na minha vida. Hoje eu tenho uma vida controlada pelo Espírito de Deus. Hoje eu tenho uma vida sazonada pela graça e a misericórdia do Senhor, porque eu sei que estou fazendo uma obra que pertence a Deus e serei gratificado por Ele na eternidade. Ele vai me gratificar por isso, porque eu estou fazendo com todo prazer. O que eu tenho que fazer é para a glória de Deus. Eu não faço para a minha glória, mas é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Eu tenho muito que agradecer pela segunda igreja, pelo modo, assim, como esse tempo todo nós estivemos lá, o crescimento espiritual veio tudo através da igreja e dos seus pastores e ministros. Agradecer muito a Deus, porque eles sempre cuidaram de nós de um modo muito especial, e isso nos faz crescer espiritualmente. E eu agradeço muito a Deus pela comunidade que é a segunda igreja, pelo nosso relacionamento, como os irmãos. Eu me sinto amada, muito amada pela minha igreja. E isso é um motivo de muita gratidão a Deus. Como é bom 50 anos Como é bom celebrar, né? 50 anos da história da nossa igreja. 50 anos de proclamação do Evangelho do Senhor. 50 anos que nós dizemos que vivemos em segurança, vivemos felizes porque temos a certeza que somos de Jesus. Isso é muito prazeroso, é muito grandioso você pensar nisso, né? Nós vivemos felizes porque temos a certeza que somos, que pertencemos, nós somos o povo a quem Deus escolheu. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiada então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da
sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, Senhor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Muito bem, meus irmãos, voltamos aqui com um pouco mais da nossa década de 70, né? Nós vimos um pouquinho, a gente contou um pouquinho da metade da história da década de 70 e agora a gente vai continuar mais um pouquinho ouvindo um outro testemunho, uma outra narrativa da nossa irmã Edilza, né, que viveu muito bem aquela época, assim como esse hino maravilhoso, foi muito cantado naquela época, é muito cantado hoje em dia, né, a gente que gosta muito, né, nós batistas brasileiros, que somos muito fãs, né, muito fãs do hino do cantor cristão, sempre nos sentimos tocados com essas músicas bíblicas e que marcam época em nossas vidas, né. Então, meus irmãos, um pouco mais da história da década de 70. A igreja, sentindo a necessidade de um pastor com tempo integral para dar continuidade ao ministério de evangelismo, que naquela época era muito forte, é muito forte hoje com a nossa irmã Heloísa, mas para fortalecer ainda mais o Ministério de Evangelismo, convidou o pastor José Ribamar Miranda, que assumiu em 28 de 7 de 1979 a segunda igreja, né? A igreja, nessa época, né? Congregação década de 60, igreja década de 70, ainda era muito jovem, mas já contava com mais de 200 membros na sua congregação, nas suas reuniões. Então, meus irmãos, nossa irmã Edilza, muito conhecida de todos nós, vai relatar mais um pouquinho dessa década de 1970. Logo após o relato da nossa irmã Edilza, nós teremos uma outra música que tocou muito naquela época aos nossos corações e que toca certamente ainda hoje, meus irmãos. Vamos ficar com o vídeo, já já nós voltamos. Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Edilza da Costa Alves. Sou filha do senhor Manuel Félix da Costa e de Eunildo Alves da Costa, que foram membros da igreja que hoje está festejando 50 anos de fundação. E sou esposa do pastor Aurimar Alves.
encontrei-me com Cristo na minha infância. Eu já me dirigia, já ia para a igreja no ventre da minha mãe, que era a primeira igreja batista de Mossoró, dos quais eles eram filiados. E aí a minha vida toda, né, a experiência que eu tenho com Cristo é desde o meu nascimento, né, que eu comecei a entender a palavra do Senhor e aos 7 anos de idade eu compreendi o plano redentor de Deus para a minha salvação e aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. E minha vida inteira está sendo, continua sendo, servindo ao Senhor. Eu fui batizada no ano de 1964, no dia 30 de setembro de 64, pelo pastor Antônio Gomes da Paz. E fazíamos parte nos congregávamos no ponto de pregação já da Praça Brunet, aqui no Alto São Manuel, ali naquele largo que foi construído o grupo chamado Grupo de Aloysio, né, que é o professor Manuel João, e depois deu origem à congregação, e desde a minha infância, meus irmãos, que eu frequento, que eu sou ligada à vida da Segunda Igreja Batista de Mossoró. E o meu encontro propriamente dito com a igreja, como igreja, foi no dia 20 de agosto de 1974, um marco interessante, importante, que eu jamais me esquecerei. A organização da igreja, uma vitória muito grande para nós. A compra do terreno que nós compramos aqui no Alto São Manuel, onde hoje é a sede do nosso templo. E a negociação, o lançamento da pedra fundamental, os mutirões, né, que foram efetuados para a construção do templo, a parceria com os pedreiros em oferecer lanche, água, almoço, tudo isso, né, é uma história muito longa para mim contar aos irmãos dentro de 5, 7, 10 ou meia hora até. Mas essas coisas, né, foram fortes na minha vida, são fortes até os dias de hoje. Na década de 70, quando organizamos a igreja, né, nós continuávamos ligados, né, à igreja. Eu fui a primeira zeladora da Segunda Igreja Batista. Eu era uma jovem, eu tinha na época 18 anos de idade, certo? E zelava essa igreja quando nós não tínhamos água nas torneiras, né? Quando era em carroças, em pipas, né? Que nós enchíamos aqui o batistério para os batismos, e aquela água era aproveitada, né, para a limpeza do templo, para aguar jardim. E a minha vida inteira, irmãos, eu não tenho como desligar, né, a minha vida pessoal da vida da Segunda Igreja. E os fatos mais ainda que marcaram foi a coragem, a determinação, o fervor dos 28 membros, dos 28 irmãos que formaram, que fundaram essa igreja. Eram irmãos pobres, irmãos agricultores, irmãos comerciários, irmãs lavadeiras de roupa, secretárias domésticas, estudantes, pessoas muito simples, pessoas de poder monetário muito pequeno, mas com a fé desafiadora, que nos levou a adquirir essa propriedade, nos levou a evangelizar esse bairro e crescermos e sermos uma igreja, né? Desde então, a igreja com espírito missionário, a igreja com visão de sustento pastoral, sustento ministerial, uma igreja que se desligou rapidinho do convênio da junta executiva do Estado, que começou nos auxiliando no pagamento do sustento pastoral, mas logo nós nos libertamos disso, né? E assumimos totalmente a autonomia sobre o sustento dos nossos obreiros, né? Que muito nos honraram aqui, né? O primeiro obreiro aqui foi o pastor José Martins do Nascimento, efetivo. Passou somente 6 meses conosco, mas foi de muita valia, de muito valor o seu ministério.
E eu louvo ao Senhor por ter pertencido, né, a essa igreja. Hoje eu não sou mais membro da igreja, porque o trabalho do Senhor desenvolveu, continuei trabalhando para o Senhor depois de casada, né? E aí tive que acompanhar o meu esposo, né? E assim nós continuamos trabalhando, e hoje ele é pastor de uma igreja e eu fui levada também, né, para o auxílio lá do seu ministério como esposa. Mas louvo ao meu Senhor pelo todo o trabalho que nós realizamos aqui nas congregações, Congregação de Santana, Congregação de Nova Vida, Congregação da Bela Vista, que antigamente era chamada de Teimosos, e foi para o Valfredo Gugel, mas essa congregação não prosperou, porque os irmãos queriam ficar aqui na sede mesmo, e porque eu acredito que não era o tempo de Deus ainda, né? E outra igreja, outro pastor originário daqui da nossa igreja, hoje está no Valfredo Gugel, né, com a grande igreja. Eu acredito que não foi o tempo de Deus para a segunda igreja naquele momento. E eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus e agradeço a Deus e agradeço à segunda igreja pelo acolhimento que nós temos como família em Cristo Jesus e como famílias também biológicas, ser acolhidas aqui nessa igreja. O momento que os irmãos nos ampararam, nos momentos difíceis, de lutas que nós atravessamos aqui, não é? A perda da nossa mãe, do nosso pai, de 3 dos nossos irmãos, e em todos os momentos os irmãos foram solidários. Eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pelos amigos e irmãos que eu tenho aqui nessa igreja, apesar de não fazer mais parte da sua membresia, de fato, lá no papel, mas no meu coração não tem como tirar, arrancar as raízes, as marcas que eu tenho em relação à segunda Igreja Batista de Mossoró. E a minha mensagem para os irmãos é que sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A canção que nós iremos cantar agora, essa canção é uma oração pedindo ao Santo Espírito para encher as nossas vidas, encher os nossos corações, e que nós possamos brilhar junto ao Pai e possamos também dar glórias a Deus, ao nosso Cristo Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu ganhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, para outras vidas eu ganhar. Aleluia, 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 dou a Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei.
estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivos pra sorrir ou cantar, mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar é ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, Mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no Como é bom, meus irmãos, saber que Jesus tem preparado um lugar para nós, um verdadeiro lar. E como é bom também saber um pouco da nossa história, de o quanto foi importante e valorosos homens e mulheres que construíram um alicerce nessa década de 70, para que podemos estar aqui nesse momento. E dessa forma, gostaria de convidar o irmão Joctan para orar, para agradecer por essa década e pelos 50 anos da nossa igreja. Como agradecer? Como agradecer por tudo quanto Ele tem feito por nós.
eu que faço parte dessa igreja, e me sinto extremamente honrado, extremamente emocionado por estar aqui nesse momento. Tamanho é o desejo que todos estivessem aqui, que estivéssemos com um culto presencial, igreja cheia, que era o que nós almejávamos, desde que planejamos, desde que sonhamos com isso tudo, principalmente a equipe que tinha isso em mente. Mas Deus quis assim. E isso nos faz mais forte. Faço parte dessa igreja faz 43 anos. Pareço um menino, mas já tenho 43. Desde o ventre da minha mãe estou aqui e agradeço a Deus por fazer parte dela, dessa agência de Deus aqui na terra, pregando o evangelho incessantemente. Uma igreja missionária. E eu estava pensando no que dizer hoje à noite, no que fazer, nesse nervosismo que a gente se encontra de não ter ninguém à nossa frente, mas somente as câmeras. Pensei no versículo, pensei, quem sabe, numa poesia, mas me veio à mente uma música que eu escuto desde criança. E eu quero tomar ela para a gente. Ela há um compositor, há um cantor, mas nesse momento, ela passa a ser nossa, Segunda Igreja Batista. Que ela diz assim: como agradecer por tudo que fizeste por nós. Não merecedores, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a nossa gratidão. Tudo o que somos e almejamos ser, nós, segundo igrejas, devemos a Ti, Senhor Jesus. E completado, que essa é a parte mais maravilhosa dela, que é: a Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus, e somente Ele, seja toda a glória. Senhor Deus, nosso Pai, o que dizer, Senhor? O que dizer neste momento, senão obrigado, Senhor, por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, por ter olhado, Senhor, para nós com um olhar de misericórdia, ter enviado o Seu Filho Jesus e ter nos dado uma chance de uma vida eterna, de gozo e paz que tem todo aquele que Te aceita. Obrigado, Senhor, pela visão, um dia de um irmão, de ter visto que aqui no grande Alto São Manuel precisava de uma agência do Teu reino. Obrigado pelos irmãos corajosos, obrigado pelos 50 anos, obrigado por todos os irmãos, Senhor, que fazem a diferença, Senhor, aqui na Segunda Igreja, pregando incessantemente o Teu Evangelho, como já disse. Não tenho mais nada a dizer, Senhor Jesus, senão obrigado, 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 Senhor. Encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. Em uma cruz, lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era a minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Simples assim, perdão.
por mim. Havia imensa separação, e a raça caída, e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo, e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morados da esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Preciosa graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Sim, Cristo pagou por mim. Preciosa graça de Cristo por mim. Graça. Só a graça de Deus faz com que sejamos o que somos hoje, e que um dia nós seremos. Aquele que experimentou a graça de Deus entende, sabe e reconhece a sua insuficiência, limitação, mediocridade e pequenez. Somos o que somos, e um dia seremos o que seremos, porque Deus nos tratou com graça. E esse é o tema das nossas conferências. É com muita alegria que nós contactamos o pastor, doutor Luiz Alberto Teixeira Saião, pastor Saião, um dos editores da Bíblia Século XXI, da edição NVI, em língua portuguesa, escritor de vários livros, hebraísta, pastor, meu professor, meu mestre, pastor da Igreja Batista Nações Unidas, na cidade de São Paulo. E nestas noites, nós iremos ouvi-lo. Ele, diretamente de São Paulo, gravou especialmente essas mensagens para a nossa igreja. Para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, onde você estiver, aqui ou até fora do Brasil, o pastor Luiz Saião, com muito amor, com muita oração, com muito carinho, com muita atenção,
ele vai falar essa noite sobre a graça de Deus no Antigo Testamento. E alguém pode dizer, mas Antigo Testamento é tempo da lei, a graça é Novo Testamento. Mas nós vamos ver, na pregação desta noite, a graça de Deus no Antigo Testamento. E eu queria deixar vocês a ouvi-lo, a deliciar-se com essa mensagem de Deus ao seu coração, nessa primeira noite de aniversário da nossa igreja. Pastor Luiz Saião, seja bem-vindo. Deus te use poderosamente. Deus abençoe a sua vida e que através da sua vida, as nossas vidas sejam abençoadas. Vamos ouvi-lo. A graça de Deus no Antigo Testamento. Quando a gente pensa no entendimento, no estudo, na interpretação da Bíblia, geralmente nós imaginamos basicamente o seguinte: olha, nós temos o Antigo Testamento, onde a Bíblia fala muito da lei de Deus, das exigências de Deus. A lei era muito dura e Deus castigava assim sem misericórdia. E quando a gente chega no Novo Testamento, aí a graça de Deus aparece. Jesus ali surge como o bom pastor. Jesus estende a sua mão de graça e bondade para os necessitados e ensina a gente a amar o próximo, amar uns aos outros. E então nós temos, na verdade, o Antigo Testamento ensinando a ira de Deus e o Novo Testamento ensinando a bondade e a graça de Deus. E então nós temos que prestar atenção ao que nós temos no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento já era uma coisa só como uma etapa para chegar no Novo Testamento, mas nada pode estar mais longe da verdade do que essa conclusão indevida. Na verdade, a graça de Deus, ela é um conceito, uma ideia, uma realidade que aparece desde o começo da Bíblia, com o texto da Bíblia hebraica do chamado Antigo Testamento. O que nós temos lá que começa a nos mostrar essa perspectiva, esse caminho diferente, né, que a gente às vezes não imagina, né? Você começa a perceber essa realidade logo no início da Bíblia, porque Deus é um Deus soberano, e que na sua soberania e poder resolve agir com alteridade, quer dizer, sair de si mesmo de maneira amorosa. E nessa ação divina, ele decide criar o universo, o mundo, as criaturas, os seres angelicais e o ser humano. E assim, nesse processo particularmente altruísta e marcado por alteridade, Deus então dá origem a toda a sua imensa e grandiosa criação. E quando nós vemos isso nas Escrituras, é tão interessante ver que Deus dotou os seres humanos criados à sua imagem e semelhança de capacidade de escolha, e eles puderam então dizer não para Deus, trazendo uma relação de afastamento, de ruptura, né, de distanciamento de Deus. E conforme nós vamos aprender aí claramente a partir dos ensinos da própria Bíblia. E olhando para isso, a gente começa a entender algumas coisas muito significativas. Observe só, desde o início, quando Adão e Eva pecam desobedecendo a orientação de Deus, a primeira coisa que eles fazem é se esconderem no jardim. Eles estão lá, e quando isso acontece, o que você poderia imaginar? Que Deus então deveria chegar: olha, eu sei que vocês estão aí, e vocês façam o favor de sair porque chegou a hora do castigo. Deus não faz isso. Deus, ele pergunta para Adão e Eva, né? Adão, né, ele vai lá atrás deles: onde você está? Ou seja, esse movimento já é um movimento da graça divina, né? Porque Deus
dá oportunidade para o homem se apresentar, para ele falar, para ele se explicar, e as explicações são as mais estapafúrdias possíveis. Mas Deus estende a sua mão de misericórdia, de modo que Adão e Eva, apesar do julgamento que cai sobre eles e os desdobramentos do seu pecado, seus pecados ali, do pecado deles ser uma realidade, eles são preservados e lhes é dada uma palavra de esperança, e Deus cobre a nudez deles ali com uma roupa feita de pele. E é muito interessante a gente observar que, na sequência, né, eles têm um filho em quem eles depositam as suas esperanças, que é Caim. E depois tem um filho que é chamado Abel, e o Caim vai ter muitos problemas na sua vida, vai entrar em rota de colisão com Deus e com Abel e termina matando Abel. E aí Deus vai atrás de Caim. Interessante, 4 vezes o texto diz que Deus vai atrás de Caim, chamando Caim de volta, dando-lhe oportunidade de arrependimento. E aí, quando isso acontece, a gente vai ver que Deus estende a sua graça de maneira ampliada, a tal ponto que ele diz para Caim que se alguém quiser matá-lo, isso não será aceito diante de Deus, de modo que Deus coloca um sinal, uma marca em Caim, que é uma marca de proteção, por causa da sua graça estendida, dando uma oportunidade de Caim voltar atrás e se arrepender. E muito interessante que quando você prossegue a história bíblica, você vai ver isso, né? Tantas vezes os seres humanos falham de uma maneira absolutamente, digamos assim, inaceitável, e no entanto Deus estende a sua mão de misericórdia sobre os antigos israelitas na história aí de Israel. E é muito interessante ver aquilo que aparece na sequência, né? Deus, por exemplo, vai trabalhar na vida de um homem chamado Abraão, e quando ele trabalha na vida de Abraão, Abraão não tem mérito nenhum. O pai de Abraão, nós sabemos pela Bíblia, né, quando nós lemos Josué 24:2, e ainda mais pela própria tradição hebraica antiga, nós sabemos que ele estava totalmente envolvido com um mundo idólatra, pagão, né? Ele era aí um moher pesilim, né? Como a tradição judaica diz, ele era vendedor de ídolos. E, no entanto, Deus, por sua decisão, baseado na sua própria graça, resolve chamar Abraão e lhe fazer uma promessa e fazer uma aliança com ele. Uma aliança é uma espécie de contrato de parceria, uma indicação de amizade definida pela iniciativa divina. E quando Deus faz isso, apesar do Abraão ser frágil e cometer certos erros e problemas, né? É uma ironia que o pai da fé é aquele que acaba tropeçando na sua própria esperança, de tal maneira, por exemplo, que na história de Abraão você vai ver ali o nascimento de Ismael, né? Quando Abraão e Sara estavam meio cansados de esperar a promessa divina, e eles resolveram agir apressadamente, e ao agir apressadamente eles cometeram um erro, né? E de comum acordo, conforme práticas do Antigo Oriente Próximo, Agar se deita com Abraão e nasce Ismael. O que você poderia imaginar? Que Deus vai entrar lá com a sua ira, vai acabar com todo mundo? E isso não acontece. Deus vai retomar a sua caminhada com Abraão e Sara, mantém a sua promessa, vai nascer o filho da promessa, e apesar do que aconteceu com a história de Agar e Ismael, Deus vai encontrar Agar no deserto e vai lhe oferecer também a sua graça, ouvindo a sua oração, movido por compaixão, salvando Ismael e também abençoando Ismael e a sua descendência. Então é impressionante a gente começar a observar esses detalhes. E aí, quando a gente caminha um pouco mais, a gente sabe muito bem, né, que
A família de Abraão se desdobra e chega na vida de Jacó, que é uma pessoa muito complicada, de uma família difícil e que comete tantos erros, e Deus não desiste da sua bênção sobre Jacó, apesar dele ser quem ele é. E quando Jacó faz tudo que ele faz, eles vão parar ali no Egito, no final, e Deus usa um momento difícil da sua história familiar para trazer bênção para o mundo todo. E quando esse povo está no Egito, e depois de José entra num processo de escravidão, é muito interessante o que a gente vai ver. E aí a gente começa agora a entender aquilo que a gente mencionou no começo, né? A Bíblia diz que a misericórdia ou a bondade, aquilo que é o amor fiel e leal de Deus, dura para sempre. O Salmo 136 repete que rasdou leolam, porque a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor leal dura para sempre. E de onde vem essa ideia? Que história é essa de misericórdia, amor fiel, amor leal? É que essa palavra chesed, que é tão importante e valiosa, ela era o amor ligado à aliança, a relação que se estabelecia entre Deus e os israelitas. E a palavra ela envolve duas coisas. Uma é a ideia de um amor bondoso, misericordioso, e ao mesmo tempo algo firme que não pode falhar. Daí a ideia de amor fiel, amor leal. E é através desse vínculo que Deus vai se relacionar com Israel. Mas ouvindo isso a gente imagina, bom, acho que agora eu estou entendendo. Quer dizer, se Israel se comportar, se Israel for um povo extraordinário e obedecer a Deus, aí Deus vai estabelecer aí a sua mão de bondade e misericórdia. Mas preste atenção e veja bem o que acontece na história da própria Bíblia, na própria lei, na própria Torá, né, como é mencionado no contexto judaico. Deus primeiro ouve o choro e a dor do povo. O Deus que ouviu o choro do menino Ismael no deserto e que abençoa aqueles que estão fora de uma aliança específica, é o Deus que ouve agora o choro, o pranto e a dor dos israelitas na escravidão do Egito. Quando você lê o começo de Êxodo, é exatamente isso que nós vamos encontrar lá. E a partir daí Deus decide livrar Israel da escravidão. E como é que Deus faz isso? Olha que coisa, absolutamente pela sua graça. Deus vai usar Moisés, que era um menino que, pensando bem, nem deveria ter nascido naquele ambiente de escravidão. Os seus pais, especialmente a sua mãe, com muita coragem, enfrentou o poder do faraó, e a revolução contra o poder do mal nasce no âmbito da família. E assim nasce Moisés, e aí nós vamos ver como ele vai ter essa experiência dentro do palácio do faraó, vai ver tudo, e um belo dia, atingido ali pela ação de Deus, resolve livrar o seu povo, mas nas suas primeiras experiências de decepção ele larga tudo, mas Deus vai atrás de Moisés e o leva juntamente com o seu irmão Arão, e eles vão libertar o povo do Egito pela mão poderosa de Deus contra o poder de Faraó e dos seus deuses. E o que acontece lá? É interessantíssimo, preste atenção. Deus não exige nada dos israelitas. Ele não diz, pessoal, aqui está uma lista de mandamentos, aquilo que vocês devem guardar e observar, vocês só vão ser libertos se fizerem assim. Não, ele diz, o povo crê em Moisés, apesar de crer, mas não muito, né? De vez em quando eles, logo no início, tem uma resistência, eles questionam a liderança de Moisés, Moisés enfrenta uma dificuldade, por fim o povo crê e também não tem muita opção, porque sabe que vai enfrentar a ira do faraó, e eles vão atrás de Moisés, e só depois do povo libertado, aí sim, Deus vai apresentar para o povo a sua lei. É interessante que a aliança mosaica, ou a aliança do Sinai,
na qual é dada a lei de Deus, é só aí que ela aparece e a libertação do povo se deu completamente pela graça e absolutamente pela ação bondosa da parte de Deus. Está vendo só que não é que as pessoas têm a lei para obedecer para depois ganhar alguma coisa. Elas são libertas graciosamente para depois receberem a lei. E aí tem um significado muito especial nisso. Por quê? Porque ao fazerem essa aliança com Deus, ao entenderem essa realidade, surge um cenário completamente peculiar aqui, né? Porque Deus resolve fazer parceria, quer dizer, andar junto com o ser humano. E a pergunta é, isso é possível? É possível que Deus ande junto com o ser humano? É possível alguma parceria entre as duas partes? A gente sabe que a resposta é não. Por quê? Porque Deus é puro, Deus é santo, Deus, vamos assim dizer, não tem como ter um sócio de categoria tão inferior como o ser humano. Como é que pode o Deus Santo, Todo-Poderoso, Infinito, Senhor do Universo, andar em parceria com os frágeis ser humano, com esses israelitas do deserto? Essa sociedade não vai dar muito certo. E diante dessa realidade em que Deus decide se aproximar pela sua graça do ser humano, ele decide se aproximar, assim como o altruísmo divino se manifesta na criação, agora ele se manifesta no projeto de libertação e de redenção. E aí Deus diz, olha, vocês vão andar junto comigo, vocês, agora que eu os libertei, devem saber que eu serei o Deus de vocês. Então agora, na nossa aliança, na nossa parceria, vocês gostaram muito da primeira parte, que foi a libertação de vocês. Agora andem segundo os meus princípios, as minhas orientações. A Bíblia usa palavras estatutos, decretos, leis, mandamentos, ordenanças, diversas palavras que se referem aos preceitos da lei. E quando a gente pensa em lei, a gente diz, uau, esse negócio não está com muito cara de graça não, né? Essa lei, cujo centro, né, no contexto do Antigo Testamento aparece nos 10 mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20, são retomados em Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos, né, que começam lá, não terás outros deuses diante de mim ou além de mim para se comparar comigo, não façam, né, nenhuma imagem de escultura de nada que existe no céu e na terra, embaixo da terra. Quer dizer, começa com o ponto fundamental de dizendo, olha, eu sou o Deus de vocês, eu tirei vocês do Egito, não vão seguir outros deuses, trair a nosso compromisso, a nossa aliança. E aí você tem 4 mandamentos ligados a Deus, 6 mandamentos ligados ao relacionamento com o próximo, e que fazem parte de um total, né, de mandamentos dentro da lei, que são 613, segundo a contagem dos melhores estudiosos da lei divina. E a gente então deve perguntar onde é que está a graça nesse monte de coisa que a gente deve fazer e as que a gente não pode fazer. A primeira expressão de sabedoria no entendimento da lei é que essa lei ela estabelece definidamente a nossa identidade, né? Quer dizer, eu só sei quem eu sou quando eu entendo o meu lugar no universo, e o meu lugar depende do meu entendimento comigo mesmo, né? Com o próximo e com o próprio Deus. Então, se eu achar que eu não tenho limites, que eu não devo satisfação e obrigação a nada, se eu for levado pelo meu próprio caminho, certamente eu vou me perder nessa caminhada. E então Deus diz, olha, não é desse jeito. Nós precisamos entender aquilo que é, na verdade, um sinal da bondade de Deus. É como se fosse uma proteção para o nosso próprio benefício. É como alguém que fala para a criança não pôr a mão na panela quente, ou diz para ela não
pisar no jardim que está cheio de espinhos. Então, na verdade, não é que Deus tem caprichos absurdos e ele diz, ó, vocês não podem fazer isso porque eu quero ver vocês debaixo da minha exigência. Não é isso, né? Uma das coisas interessantes que o mandamento apresenta é para que tudo vá bem com você nos dias que o Senhor dá na sua vida, né? Para que os seus dias, por exemplo, se prolonguem na terra. Então, entendendo isso, agora a gente chega na compreensão mais exata sobre essa história de lei e graça. Como assim? Olha que coisa interessante. Por incrível que pareça, a lei de Deus revelada nos primeiros livros da Bíblia, especialmente a partir de Êxodo, é uma manifestação da graça divina. Como é que é? Como é que a gente entende isso? Veja o que a Bíblia vai nos mostrar. Como não é possível o ser humano se relacionar com Deus nessa aliança, porque Deus é santo, puro, perfeito e o ser humano não, é necessário que haja algum caminho que permita essa aproximação, essa comunhão e esse relacionamento real entre Deus e o homem. Por isso a lei é dada. Veja que uma boa parte da lei, a gente lê lá e não entende muito bem, ela tem todo um perfil cerimonial litúrgico. Então no deserto, né, Deus vai ensinar aos israelitas que eles devem montar um tabernáculo, que recebe atenção desde Êxodo 25 até Êxodo 40. E no tabernáculo tem todo um sistema litúrgico que envolve os sacerdotes, os sacrifícios e ofertas que são bem destacados aí em Levítico do capítulo 1 até o capítulo 7. E lá nós vamos ver, muito interessante, o texto bíblico nos mostrar o seguinte: olha pessoal, para que vocês entendam quem Deus é, nós vamos montar um quadro didático para vocês de duas maneiras, no espaço e no tempo. No espaço vocês vão ver aqui quais são os lugares sagrados que aparecem diante de nós, e no tempo vocês vão ver o espaço, o tempo sagrado que vai ser marcado pelo o Shabat, o sábado, as festas dedicadas ao Senhor. E na questão do espaço vocês vão ter o acampamento dos israelitas, o lugar de fora mais afastado, marcado por uma impureza, e no centro vocês vão ter lá o espaço do tabernáculo, que tinha 45 metros por 22,5, e temos a tenda da congregação, tenda do encontro, com 13 metros e meio por 4,5, e ali o lugar santo e o lugar santíssimo. Viu só que coisa? Você tem um degradê de santidade no eixo do espaço, e você tem uma divisão do calendário na compreensão da relação com Deus, tudo permitindo que o frágil e limitado ser humano pudesse se aproximar do Deus Todo-Poderoso, Santo e que deseja comunhão conosco. Por isso é muito interessante, é extraordinário ver que a proposta da lei envolvendo essa aliança tem elementos graciosos para permitir uma relação real de aliança, de comunhão, de intimidade, de proximidade entre Deus e o homem, que no fundo, ainda que as pessoas não percebam, é tudo que a alma e que o coração humano desejam, porque são criados por Deus e foram feitos para Ele e o desejam de todo o coração. E diante desse cenário, nós vemos essa caminhada em que a gente começa a descobrir algo agora interessante, que a ira de Deus e a sua misericórdia não são coisas que estão numa relação de contradição. Por que Deus se ira? Pela mesma razão que você tem uma revolta muito grande ao ouvir uma injustiça, uma crueldade, uma maldade enorme, né? Isso está ligado com a imagem de Deus que está em você, pelo seu aspecto moral e espiritual que está no seu coração. E diante desse cenário, a gente descobre que o mesmo Deus que se ira é o Deus que perdoa e que é bondoso. E essa realidade você vê no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento você tem a história de
Ananias e Safira, você tem Jesus muito indignado com a atitude daqueles que se aproveitavam do espaço do templo apenas para ter lucro. A gente vai ver a palavra divina nos orientando sobre aqueles que tinham recebido o juízo de Deus na igreja de Cristo, conforme o apóstolo Paulo nos fala, por exemplo, quando escreve aos Coríntios, quando menciona pessoas que de fato tinham recebido ali um juízo da parte de Deus. E terminamos a Bíblia com o livro do Apocalipse, mostrando que aqueles que rejeitam a bondade e a graça de Deus certamente estarão aí diante da ira de Deus, que é o Deus Santo Todo-Poderoso. Então a ira e a bondade e a misericórdia são uma contrapartida da outra, não são uma oposição. E, consequentemente, elas estão presentes tanto no Antigo como no Novo Testamento, mostrando aí a unidade teológica impressionante do texto bíblico. E quando a gente caminha um pouco mais, o que a gente vai ver? Qual que é a complicação no entendimento da lei? Alguém diz, não, mas a Bíblia no Novo Testamento coloca a lei numa oposição à graça, né? Fala que, por exemplo, em Gálatas, fala que eles estão indo pela lei e não pela graça, e aí precisa entender do que é que o Novo Testamento está falando. Em nenhum momento a Bíblia diz que a lei de Deus em si é ruim, ela é errada. Paulo diz que ela é santa e que ela é boa. E o problema não é a lei, mas o que é que a gente pretende fazer com ela. A lei nunca tinha sido dada como, vamos dizer, um remédio para o problema do pecado humano. Ela não tinha sido apresentada como uma cura, ela era a referência de Deus, ela era a expressão da vontade divina. Ela exatamente estabelece os limites da ação e da atitude humana. E quando alguém usava aquilo que devia ser a nossa referência de diagnóstico como remédio, as coisas não vão dar certo. Então, o que o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente, que o equívoco foi não entender que na história bíblica, desde o Antigo Testamento, as pessoas foram salvas pela fé e pela graça de Deus, como é o caso da explicação em Romanos 4, quando se fala sobre o pai da fé, Abraão, que foi chamado de justo por Deus antes que houvesse lei e que houvesse circuncisão. Então, tanto Jesus como Paulo questionam as pessoas do seu tempo, os religiosos que achavam que a lei poderia ser um caminho de justificação. Não, a lei é boa, é santa, tem o seu lugar, mas ela não pode trazer justiça pela mera prática, vamos dizer, superficial delas. A outra questão importante que precisa ser aqui entendida é que a realidade da lei está relacionada com uma distinção do que ela diz e daquilo que os seus intérpretes fizeram. Jesus vai falar tão bem da lei, em Mateus capítulo 5, e vai dizer até o contrário, que não cai da lei nenhum pedacinho de letra, nenhum um pontinho, um sinalzinho que difere uma letra da outra, até que tudo se cumpra. E ele vai dizer que a justiça daqueles que agora recebem o reino tem que exceder a dos escribas e fariseus, que faziam uma interpretação às vezes literalista da lei, perdendo o seu significado real, a sua intenção maior, e também eles acabavam às vezes manipulando a lei, mudando o seu sentido quando isso era interessante para eles. E Jesus diz, o problema não é a lei, o problema foi o que vocês fizeram com ela. Tanto é interessante que às vezes a gente não presta atenção nisso, Onde está realmente o âmago, o centro da lei? Jesus vai dizer que em 2 mandamentos, neles está, vamos assim dizer, o centro da lei. Os mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que aparece onde? Em Deuteronômio, num texto importantíssimo, quando Deus diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, Shema Israel, Adonai Elohei, Adonai Echad,
Quer dizer que o foco principal da lei era exatamente amar a Deus sobre tudo, e isso está no Antigo Testamento. E da mesma forma, amar o próximo, né? Quer dizer, amar até mesmo o inimigo, que é um mandamento que vem lá de Levítico 19. Desses mandamentos depende todo o significado e todos os outros mandamentos da lei. Então, como podemos ver, o conflito neotestamentário com o entendimento da lei passava por um distanciamento do verdadeiro sentido da lei. Jesus e Paulo não questionam a realidade da lei em si, mas aquilo que a tradição religiosa daqueles dias estava entendendo sobre a lei, se afastando da verdadeira intenção delas. E aí isso acaba sendo uma proposta que vai ser chamada de legalismo, de um caminho de distanciamento de Deus a partir da via religiosa. E é interessante também, você pode dizer, mas a lei não tinha lá um monte de sacrifício, um monte de coisa, ritual, e isso qual é o sentido? E aí nós temos também uma distinção clara, né, quando nós vemos que essas coisas se cumpriram em Cristo, eram sombras de uma realidade posterior e superior que se formou definitivamente na realidade da chegada do Messias, que chega como rei, como sacerdote também, e especialmente no livro de Hebreus você tem esse entendimento claro do significado importante de todo o cerimonialismo da lei que se cumpriu na pessoa do Messias, sacerdote Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não é que aquilo não tem valor, aquilo tem muito a nos ensinar. Aliás, não se entende Hebreus sem se estudar Levítico, né? Mas aí você entende a conexão adequada. Portanto, veja que na lei de Deus nós temos a expressão da santidade divina, como também da sua rejeição de todo tipo de pecado e maldade, e ao mesmo tempo a manifestação da sua graça extraordinária. E olha que coisa interessante. Aí você pensa, já sei, no Antigo Testamento o pessoal andava na lei, e aí eles obedeciam e eram premiados. Será que é assim mesmo? Vai ficar claro que ninguém jamais obedeceu à lei. O único que obedece plenamente, segundo a Bíblia, é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor, que cumpriu a lei, satisfez as exigências de Deus, para que através da sua justiça nós recebêssemos justiça que não vem de nós, mas daquele que foi o cumpridor pleno da justiça divina. E tanto é verdade que você lê, né, e o pessoal não entende direito. Nossa, eu estou lendo a Bíblia aqui, eu só vejo o pessoal fazendo coisa errada e dando problema, e é exatamente isso que acontece. Aliás, na Bíblia tem uma ironia muito grande para você ver a importância da graça divina. Você vê, por exemplo, que o indivíduo mais sábio da história é o Salomão, e ele vai fazer as coisas, digamos assim, mais tolas, né, seguindo um caminho de idolatria, né, se envolvendo com uma política internacional na qual ele acaba abrindo mão da sua fidelidade a Deus por causa das mulheres estrangeiras, ele desobedece a diretrizes da lei que aparecem em Deuteronômio 17, multiplicando muitos cavalos, tendo muitas mulheres. Quer dizer, o mais sábio fez tudo errado. O indivíduo mais santo, mais sagrado da ocasião da entrega da lei foi o próprio sumo sacerdote Arão. Só ele podia entrar no Santo dos Santos. E o que acontece? É ele exatamente que vai fazer o bezerro de ouro. Ele que vai levar o povo ao pecado de idolatria maior. E você vai ver que Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, exatamente, vamos dizer, uma pessoa que tem conduta exemplar em alguns momentos, comete pecados terríveis que envolvem adultério, assassinato e até mesmo um recenseamento que coloca Davi numa espécie de competição com Deus, achando que o seu poder, que tudo depende dele, achando que ele é a razão do sucesso da sua vida e por isso há um julgamento de Deus sobre ele também. E olha que coisa, olha você ver aí a graça de Deus. Não era para funcionar nada na vida de Davi. E, no entanto, Deus estende a sua mão de graça até o ponto que Deus faz uma aliança com Davi.
Essa aliança é uma aliança unilateral, incondicional, e nela Deus promete que da descendência de Davi viria aquele que haveria de reinar para sempre, esse reino que não faltará descendente no seu trono. E aí começa essa aliança davídica que tem o desdobramento messiânico. E quando você lê a história do reino, né, depois de Davi e de Salomão, é só complicação. O reino se divide logo depois da morte de Salomão, o reino do norte entra em apostasia total, o reino do sul também tem tantos problemas e os dois reinos acabam destruídos. E a gente vai ver como é que fica essa situação, onde é que há um caminho aí de graça nesse momento, e é aí que a gente vai ver e vai entender a parte final do Antigo Testamento, marcada por graça profunda, quando surge o caminho extraordinário de Deus através dos profetas. Esses profetas que aparecem aí, os profetas maiores e menores, a maioria deles escreve nesse momento de crise do 8º século, 7º século a.C., antes de ser destruída Samaria, capital do Reino do Norte, antes de ser destruída e conquistada Jerusalém, inclusive o templo do Senhor, pelos babilônicos no século aí, 6º a.C. E o que a gente descobre nesse contexto é que o povo agora vai entrar numa situação de muita dor e sofrimento. Por quê? Porque eles percebem que aquilo que eles tinham se comprometido lá na aliança com Moisés lá atrás, que eles não iam ter outros deuses, porque Deus tinha libertado eles do Egito, eles não cumpriram. Então agora o que resta? Parece que não muita coisa. Porque o julgamento virá, e virá mesmo. E os profetas anunciam isso. Pessoal, olha, vocês passaram do ponto, vocês foram além dos limites, vocês precisam entender o que está acontecendo nesse cenário aqui. E aí, quando nós vemos essa situação, essa realidade expressa e manifesta no texto, nós vamos observar com clareza que o juízo vai destruir Israel, vai destruir Judá, e a pergunta é, será que nós temos esperança? Sim, nós temos esperança, porque o Deus de graça, o Deus que começa inclusive a criticar o caminho tão equivocado, né? É interessante ler Miqueias, por exemplo. Será que Deus está interessado que vocês tragam milhares de ribeiros de azeite, que vocês façam, né, os cultos com tanto sacrifício? Deus quer que você ame a misericórdia e ande humildemente com Ele, né, que você, na verdade, os profetas começam a chamar a atenção para uma espiritualidade legítima, que vai ter muita conexão com aquilo que o próprio Senhor Jesus vai dizer, e aí os profetas dizem, olha, a esperança não acabou porque nós dependemos da graça divina. Essa graça que se definiu claramente pela aliança que Deus faz com Davi. E nessa graça que se estabelece lá, Deus diz que vai depender dele, apesar da reprovação geral do povo, um dia da raiz de Jessé haveria, né, de surgir ali um ramo e um broto, e que a esperança estaria definida. De Belém de Judá surgiria aquele cujo governo estaria sobre os seus ombros. A gente vê a esperança daquele que vai ser chamado, né, de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? A gente vai ver aquela ideia interessante de Amós, capítulo 9, né, que Deus haverá de restaurar, levantar a tenda caída de Davi. Ou seja, não houve obediência à lei, não houve aprovação na conduta do povo, nem dos seus líderes maiores. Ironicamente, pessoas que nem eram do povo, que vieram do paganismo antigo, por exemplo, como Ruth, a Moabita, nós vamos ver essas pessoas, às vezes, né, recebendo uma atenção especial do Antigo Testamento, mostrando
como é que a graça de Deus trabalhou na vida delas e elas conheceram o Deus único e verdadeiro e entenderam a sua graça extraordinária e entregaram a sua vida e o coração a Ele e o seguiram com as suas orientações. A gente vai ver como a bênção de Deus surge de maneira improvável de pessoas e quando aquelas de quem a gente esperava muito não agiram adequadamente. Por isso, nós precisamos aqui entender a maravilhosa graça de Deus, esse amor incondicional, esse poder extraordinário do Deus eterno que é revelado nas Escrituras e que mostra para nós que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Que o Deus que age lá é o Deus que agiu no seu plano de redenção na história. E que nós vemos em conformidade com o caráter de Deus a sua expressão de ira e de reprovação do mal e de santidade, ao mesmo tempo com a sua mão de bondade, de salvação e de graça. E isso acontece no Antigo e no Novo Testamento também. Por isso eu queria deixar para todos nós uma palavra de muita alegria, de esperança e de atenção. Primeiro para a sua vida, que você olhe para trás agora e fique sabendo que aquilo que foi construído de benéfico e de bom foi porque a bondade, a graça de Deus construiu apesar de tudo que você possa ter feito e os equívocos que você talvez tenha cometido na sua vida. Depois, é tão importante entender que pode ser que a gente está desanimado, pode ser que a gente passou do ponto, pode ser que a gente se sinta culpado, e Deus tem os seus braços abertos para todo aquele que se arrepende e se volta para Ele, para se apropriar dessa graça bendita que nos perdoa e nos purifica e nos traz de volta para um contato de intimidade, de relacionamento real com Deus. E finalmente a gente pode comemorar porque, olha que coisa bonita, é que Hasdó Leolam. Porque essa graça que você vê de maneira tão extraordinária no Antigo e no Novo Testamento, diz o texto, essa graça, essa misericórdia, esse amor leal e incondicional, dura para sempre. Que Deus nos abençoe. Amém, 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 amém. Graça de Deus do Antigo Testamento. Amanhã, graça de Deus em meio às aflições. E amanhã é dia 20, é o dia exato que a nossa igreja está completando 50 anos. Amanhã nós temos um grupo de louvor, vamos ter o plenos, vamos ter vídeos de histórias e depoimentos dos demais irmãos e a pregação com o pastor Luiz Saião. Amanhã não perca, a partir das 19h30. O nosso desejo é que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha cada dia misericórdia de vós. Sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Obrigado, Senhor, por este primeiro dia que nos emociona, de vermos tanta coisa bonita e saber, Senhor, que a nossa história é marcada por Tua mão. Obrigado, Senhor, por esses 50 anos que temos experimentado o Teu cuidado, a Tua provisão. Dá-nos a noite em paz e continue abençoando esta igreja e cada internauta, onde estiver, seja abençoado pelo Senhor. Que o Senhor nosso Deus seja sobre a vida de cada um e que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e orientações do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa noite e, se Deus nos permitir, até amanhã às 19h30. Um grande abraço.